Quando eu recebi esse convite, foi durante essa semana, e o pastor Paulo Feliciano trabalha conosco lá. Eu sou filho de faxineira, durante 22 anos da vida dela. Nós somos em 8 irmãos, chegamos do Nordeste, 5 mulheres e 3 homens. Todas as 5 mulheres foram empregada doméstica. Eu sempre estudei em escola pública, minhas sobrinhas, algumas já estão bem encaminhadas, concluindo o curso de medicina, estudando em escola pública, mas fazendo na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É uma das mais conceituadas na área da medicina no país. Graças a Deus, infelizmente, ocorreu aquela tragédia em Santa Maria, e elas tinham prova na segunda-feira e não foram no evento daquela boate, que ceifou naquela incêndio de grande proporção, onde um pouco, perto de 250 cidadãos, mais jovens, perderam suas vidas. Tenho algumas outras sobrinhas, nós somos em 8 irmãos, nós temos uma família um pouco grande, que estão entregando o doutorado em nutrição, mas estudaram em escola pública. E esse que vos fala é prefeito da célula máter da nacionalidade. Eu não vim aqui pedir uma oferta especial para o meu ministério, a não ser que essa igreja possa acrescentar as orações para acontecer um grande avivamento na primeira vila, onde Martim Afonso de Souza chegou nas terras brasileiras. Aqui uma cidade a um pouco mais de 40 minutos, é só descer a serra. Uma cidade bonita, atravessando os seus desafios, mas nós cremos nos milagres e cremos naquilo que Deus tem prometido para nós. Eu não vim como prefeito da cidade, eu vim como seu irmão em Cristo. Eu não sou nenhum playboy, nenhum pregador, nem aquele que vem aqui fazer algo que possa escandalizar a amada igreja. Eu tenho um amor muito grande pelo pastor, pela sua digna esposa, a irmã Lília. Tenho um amor muito grande pela família dela, porque cooperam conosco lá. Pastor Gesso também, um amigo, aonde por alguns minutos estivemos na casa dele. E assim, tivemos a oportunidade e o cuidado e o zelo, queridos. Porque quando eu fui convidado, vocês sabem que para subir a serra em volta de temporada, apesar que muitos ainda estão curtindo as férias na praia, mas são milhares e milhares de carros que sobem agora nesse horário. E se eu deixasse, lógico, eu ia sair um pouco antes, eu não ia conseguir, eu ia me estressar no trânsito. E desde ontem, eu incomodado com o horário, falei com o Paulo Feliciano, eu falei, Paulo, vamos almoçar lá, a gente vai mais cedo, fica um pouco e se prepara para a hora do culto. E aí, pastor Moisés, eu me lembrava, quantas e quantas vezes, eu sei que talvez aqui em Ribeirão Pires não acontece, mas lá na nossa região tem Black Friday, que é a sexta-feira preta. Sexta-feira, o brasileiro gosta de imitar muito o norte-americano, que é as promoções das lojas de departamento, e o cidadão vai lá, fica na fila para fazer a sua compra, e não tem pecado algum, não tem pecado algum. Você buscar uma promoção, não tem pecado algum. O pecado começa quando você fica 12 horas na madrugada para pegar uma promoção, e não consegue. Por exemplo, não acontece aqui, mas não consegue chegar na hora do culto, exceto aqueles irmãos que trabalham, ou aquela irmã que tem dificuldade. Eu consagrei um pouco, durante o dia de hoje, para a glória de Deus e necessidade nossa. Mas às vezes tem um irmão que precisa de uma porta de emprego, ou um milagre na vida, e não consegue sacrificar um pouco a sua vida. Se você precisa de uma porta de emprego amanhã, santifique no domingo. Faça uma consagração no final de semana. Se prepare
para quando tu colocar a planta dos teus pés, tu serás abençoado. Quantas e quantas vezes nós buscamos um milagre, mas é um levante tremendo dentro do nosso lar. Ah, irmão Billy, é porque você não conhece o meu marido. Ah, irmão Billy, você não conhece a minha esposa. Mas tu esqueceu que tu não vive mais. Quem é que vive em ti? Ah, eu também sou nordestino. Eu tenho sangue, não é o meu caso. Mas nós deixamos de ter o nosso sangue. Nós temos o sangue de Cristo. Então consagre a sua vida. Quando você precise, e recebeu a bênção, consagre para agradecer. Pastor, irmão, estou consagrando, sabe por quê, pastor? Eu estou agradecendo a bênção que eu tive. Eu vim aqui não só dar o testemunho de agradecimento, mas eu tirei uma semana, tirei um dia para consagrar. Eu não consigo não tomar café quando eu acordo. Mas consagre um período, 12 horas, 8 horas. Entregue um período da sua vida para aquele que tudo pode fazer. O pastor Moisés, minutos atrás, falava em alto profético, e eu só almocei com ele, não combinei absolutamente nada com ele. Apesar da nossa amizade, ele é anjo dessa igreja, responsável, e ele está autorizado agora, se eu passar uma vírgula daquilo que estiver fora da Bíblia, eu entrego, ou ele exige o microfone imediatamente. Dentro de alguns minutos, aleluia, nós vamos meditar na palavra de Deus, e se por um acaso eu fugir uma vírgula, eu peço que o pastor, como responsável da obra de Deus aqui, pegue o microfone imediatamente. Agora, se eu estiver limitado única e exclusivamente à Bíblia, aí o irmão Billy deixa de falar. Aí é Deus falando, apenas usando um vaso para te abençoar nesta noite. Então, louvado seja Deus por esta noite. E eu incomodado com esse nosso encontro. E eu incomodado através do Espírito Santo de Deus. E eu cheguei ao pastor Paulo e falei, pastor, você falou alguma coisa para o nosso pastor? Porque o pastor Paulo entrou no mistério e ele sabe parte daquilo que Deus vai falar conosco. Louvado seja Deus. Mas eu gostaria que os irmãos só prestassem atenção, porque vocês conhecem bem a passagem. Eu tenho duas passagens bíblicas, que é no livro de Marcos e depois aos Romanos, mas prestem bem atenção, porque é lógico que é muito saudável compartilhar, mas são duas passagens muito conhecidas. Então vamos lá em Marcos, não precisa abrir a Bíblia. Em Marcos 8, aleluias, no versículo 12, diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Antes de Jesus ter esse gemido de angústia, de insatisfação, de mágoa, ou talvez de ira, ele tinha acabado de multiplicar pela segunda vez os pães e os peixes. E você vai entender o mistério já já. Pela segunda vez, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. E parte do povo, lógico que a Bíblia fala fariseus, e eu não quero, pelo amor de Deus, dizer que os irmãos, ou tem um ou outro aí, não é isso. E você vai entender aquilo que Deus está tratando conosco. Louvado seja Deus. Eu vou repetir. Marcos 8:12, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Aleluias. Vamos aos Romanos, você preste atenção, que nós facilita a leitura. No livro aos Romanos, capítulo 11, verso do 33 ao 36, preste só atenção que eu vou ler, louvado seja Deus. Diz assim a Bíblia, a santa palavra de Deus: as maravilhosas,
É o texto, não é? Maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Verso 33 do versículo 11 de aos Romanos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, eu fui no dicionário e pedi auxílio ao dicionário. A gente tem noção do que é insondável. Eu sei que não é a primeira vez que você escuta essa saudação. Veja que rico, insondáveis, que não se consegue sondar, vírgula, que não pode ser examinado, vírgula, que não se consegue prescrutar, ou seja, sondar, que não consegue distinguir, vírgula, que não pode ser explicado, incompreensível, cujo fundo ou o limite não consegue encontrar. Sinônimo de insondável, abismal, enigmático, misterioso e profundo. Inescrutáveis, característica do que não pode se escrutar, que não se pode investigar ou compreender. Incompreensível, que não pode ser penetrado, impenetrável. Na ministração do nosso pastor, ele preocupado, que tinha o louvor e a palavra desta noite, ele, em outras palavras, disse: queridos, por mais teólogo que alguém nesta noite aqui seja, não dá para escrever os mistérios de Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai continuar fazendo. É infinito. Nós aprendemos que o universo cabe na concha de suas mãos. Nada que possamos imaginar é limite para Deus. Um dia, para Ele, é igual a 1000, e 1000 dias é igual a um dia. Ou seja, não dá para comparar as maravilhas de Deus. Hoje é o 11º dia, amanhã tem o encerramento desta campanha. Eu, pastor Moisés, permita sempre usar a sua figura, porque o senhor representa o santo ministério. Louvado seja, e representa muito bem. Eu, incomodado assim do meu convite, e eu quero, pastor, me dirigir a palavra ao senhor, dizer que eu não vi no YouTube, eu não vi isso ir no Google, ou um pregador dos Estados Unidos. Eu lembrava ali, eu estava ali incomodado. A nossa cidade tem 353 mil habitantes e perto de uns 500 templos evangélicos. Eu não digo todos, mas pelo menos uns 400 gostaria que o prefeito, no segundo dia do domingo do ano de 2015, gostaria de estar cultuando. E eu perguntando, apesar do amor que eu tenho ao casal, por que eu estou aqui em Ribeirão Pires? E eu ali incomodado. E eu não tenho dúvida, filhos, que Deus marcou esse encontro aqui. Não foi por um acaso. Toda a honra e toda a glória é a Ele.
Eu não vim aqui atrás de absolutamente nada, a não ser atender um convite. Eu não vim atrás. Assim, lógico, eu quero ser abençoado nas intercessões. Como eu já disse, eu tenho uma vida extremamente estável, muito tribulosa, muitos desafios, de A a Z. As bênçãos e as provas de todo cidadão está aqui. São 353 pelo censo do IBGE. Devemos ter perto de 360 mil. A sensação de você estar na rua de amá-lo ou odiá-lo. E eu vim aqui, e eu estava ali me perguntando, apesar do amor que eu tenho, como eu já disse, mas Deus marcou o encontro contigo. Deus marcou um encontro contigo. Deus marcou um encontro contigo. Eu gostaria, queridos, e não é teatro, você vai segurar apenas um versículo bíblico. Não tem absolutamente do homem aqui. Eu preciso de 12 voluntários, pode ser homem ou mulher, e o pastor fica que ele será o 13º. Por gentileza, não se preocupa que não é teatro, você vai segurar um versículo na sua mão, só. Um milagre. Como eu disse, eu tive o cuidado de falar ao pastor, se eu sair da Bíblia, ele pega o meu microfone imediatamente. Paulo, me ajuda aqui, por favor. Distribui de janeiro a... Tá. Só segura o 13º. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu não combinei com o pastor Moisés. E ele pediu para a igreja falar assim, eu acredito em ato profético. Eu combinei, pastor, pelo amor que você tem a Cristo, eu combinei alguma coisa com você? Não. Eu não combinei, e eu incomodado, que eu falei, Paulo, tu falou alguma coisa para ele? Aí falou, não. O Paulo só falou para ele assim, ó, Deus deu um rolo para o irmão Billy. Mistério. E eu comecei a chorar internamente, eu comecei a me emocionar. Pastor, por gentileza, segura o 10º. Só tem 12 meses, mas aí o pastor depois, fica lá, depois de dezembro, por gentileza, pastor. E eu perguntei, quem seria o 13º? Nada melhor que o pastor da igreja. Queridos, eu não sei, e não está combinado, com certeza, o que está aqui não foi a pregação, talvez tenha sido lembrado em algum momento um irmão, uma irmã, que nesses 11 dias, nesses 10 dias, porque hoje é o 11º, de repente um irmão saudou semelhantemente isso aqui. E eu incomodado nesses dias, para esse compromisso de hoje, eu sabia que era uma campanha de 12 dias, e amanhã encerra, louvado seja Deus. E o pastor Moisés, na ministração, falou e pediu para a igreja falar, para acreditar em ato profético. E o que é mais saudável, igreja, por mais teólogo, ou aquele irmão, ou aquela irmã que sempre acha, eu acho que aqui não tem, mas lá em São Vicente é tremendo, sempre tem alguém querendo ser mais real que a realeza. É tremendo, eu acho que aqui em Ribeirão Pires não tem. Mas eu quero fazer um desafio a você que se acha mais que real que a realeza. Se tiver aqui algo que não está na Bíblia, você também pode pegar o microfone, além do pastor, ok? Então vamos lá. O primeiro milagre, queridos, não está em ordem cronológica, tá? Assim, olha, mas ele saiu de Gênesis e foi para Neemias e foi para outros versículos aqui. Não está em ordem cronológica, está em ordem daquilo que Deus assentou no meu coração. E de repente a irmã vai falar, irmão Billy, mas tem um milagre mais importante. Tem um milagre mais rico que esse. E você vai entender o mistério. Você vai entender aquilo que Deus quer tratar contigo. Porque nós lemos minutos atrás, que quando Jesus
respirou fundo e falou: caramba, eu acabei de multiplicar os pães e os peixes, e tu pede um sinal. Eu trouxe nesta noite, vamos lá em janeiro, vira para mim por gentileza. Em janeiro, exemplificando apenas para edificar e estimular a sua fé, num ato profético, e eu não combinei absolutamente nada com o pastor. Em janeiro, em Gênesis 1:13, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí em fevereiro, em Êxodo 14:21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez abrir o mar por um forte vento, aleluia, oriental, toda aquela noite, e o mar se tornou-se seco, e as águas foram partidas. É a passagem do Mar Vermelho. O pastor falou sobre os muros de Jericó, e ele, por a ministração ser rápida, e eu sei que a igreja conhece, os muros, ele não caiu assim, pura e simplesmente. O muro entrou para dentro da terra. O mar se abriu. Quando o povo de Israel passou, o que aconteceu? O exército de Faraó, e parece que tu esqueceu. E esse mar da tua vida, que tu tem enfrentado, tu acha que Deus não pode resolver. Tu tem visto o vento, tu tem visto os desafios, mas tu acha que aquele que tudo faz, não vai fazer. Aleluias. Vamos lá para o mês de março. Em Daniel 3:25. Respondeu e disse eu, porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles, nessa fornalha, nessa tua dificuldade. Foi multiplicado 7 vezes mais, mas Deus andou com eles. Tu acha que Deus não é capaz de andar contigo nesta prova? Neste fogo? A Bíblia fala que nenhum cabelo foi queimado, mas eu posso imaginar que aqueles 3 sentiram uma preocupação, sentiram talvez o calor, sentiram, né? Mas Deus esteve com eles. Louvado seja Deus. E está contigo. Está contigo. Vamos lá para abril. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque presta atenção, foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Queridos, Deus tem que encontrar em nós inocência. Eu posso falar muito bonito, mas se não encontrar inocência, nesse teu desafio, ele tem que encontrar o que é inocência. É tentar acertar, é buscar. Agora, muitas das vezes, nós sabemos que vai dar errado, ou estamos errando por pensamento, ou porque nós falamos, ou porque nós fizemos uma obra errada. Falhamos por fala, pensamentos ou obras. E nesta noite, Deus está buscando os inocentes. Caramba, eu errei, mas não foi porque eu quis. Eu errei tentando acertar. A irmã Mara vai louvar depois. E ela vai profetizar também que tu és um vencedor. Ela tem apenas 2 hinos, apenas 2 louvores. E aquele que acha que foram 11 noites, porque já contando com a de hoje, amanhã o encerramento, venha voando. Venha voando no espírito, né? Eu sei que a igreja entende bem. Venha voando no espírito. Eu já recebi a bênção. Hoje eu só vim te agradecer na 12ª noite. Ah, mas os outros pregadores e pregadoras, apenas eu estou confirmando. Para amanhã a tampa da panela fechar. E tu sair, chegar voando e chegar em casa como supersônico.
em espírito. Louvado seja Deus. Maio. Então, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. João 11, 43. Qual é a tua enfermidade? Não precisa levantar a mão. Já cheirava mal. Já estava no quarto dia. Já estava no quarto dia. Essa enfermidade, para ti e para os médicos, não tem jeito. Mas aquele que tu veio cultuar, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitou, falou, eu sei que você já ouviu. Porque se ele falasse morto, se levante, tudo que estava morto lá embaixo ia se levantar. Ele teve que chamar o nome de Lázaro, porque o nome, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo tem muito poder. Então, eu sei que você sabe disso. Ele teve que chamar o nome de Lázaro. Será que nesta noite ele não marcou esse encontro para falar: filha, filho, eu ressuscitei. E eu vim fazer esse encontro contigo para te dizer: eu vou te curar. Ah, eu estou intercedendo pela minha irmã, pela minha mãe, pelo meu... Não importa se é por intercessão. Se você crê, tu verás. Tu verás? Louvado seja Deus. Aqui, né, irmã? É junho, né? Me ajuda aí, tá? Que são muitos meses. Obrigado. Junho. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, beberam a congregação e os animais. Número 20, 11. Brotar água da rocha no deserto. Mobília, a minha dificuldade financeira é tremenda. Nós aprendemos que Ele é dono da prata e é dono do ouro. Nesse deserto da sua vida, da onde menos você espera, ora outra fala profética, da onde menos você espera, porque não dava para esperar da rocha brotar água. Da onde menos você espera, Deus está entrando com providência. Deus nesta noite está dizendo para ti: Ele vai brotar a água da rocha. Ele vai brotar a água da rocha. Agora eu vou fazer um pedido. Nós estamos em junho, já vamos para julho. Me lembra, pastor Paulo, quando teve Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes? Eu posso imaginar, e eu sei que você já ouviu, caramba, porque Naamã era um homem famoso, né, Paulo? Poxa, eu tenho que mergulhar 7 vezes. E as 3 primeiras, a quarta vez ali, ele mergulhou. Eu estou vendo algumas mãos sendo levantadas. Ah, mas é que o irmão falou, ministrou sobre recursos financeiros. Queridos, aquele que pode, né? Porque às vezes o irmão está com uma certa dificuldade mecânica, né, nos seus braços. Mas assim, toma posse. Não precisa ter, sabe? Eu falei do Black Friday, né, que o cidadão vai 12 horas, 20 horas para pegar uma promoção. Caramba, você está na casa daquele que tudo pode fazer. Se você não participar, qual é a base bíblica? A irmã me perguntou, eu sei que você não perguntou, mas qual é a base bíblica? Nós temos que tocar nas águas. Aquela irmã tinha um fluxo de sangue, irmão, 12 anos. Ela creu, tocou nos vestidos, nas vestes, perdão. E o que aconteceu? Ela foi curada depois de 12 anos. Tu está no culto, num local agradável, na casa de Deus, e tu não consegue, pelo menos dizer, aqueles que podem, eu tomo posse. Então, nos próximos meses, eu quero para o teu bem. Eu sei que tem uma irmã com as 2 mãos ocupadas, né? Essa criança linda, e a outra mão com um leque. Eu entendo, louvado seja Deus. Mas assim, é para você. Toque nas vestes.
Eu não estou falando nada daquilo que está na Bíblia. Eu não combinei absolutamente nada. Eu tive o cuidado de dar o versículo e colocar a referência embaixo. Eu disse lá em cima, a partir do momento que se limita-se 100% à Bíblia, Deus está usando a boca desse pós-cinza para falar contigo. E se Deus está falando contigo, tu não tem condições de falar, Senhor, eu tomo posse. Então, antes de julho, faça com as mãos assim. Aqueles que puderem, faça assim. Aleluias. Pai, nós estamos no meio, Pai. Nós paramos no 6º mês. Pai, muda a fé. Aqueles que parecia que era o último dia. Eu vou cumprir os 12 dias por cumprir. Não deixe ir embora do jeito que chegou, Senhor. Se chegaram bem, que vá embora voando em espírito, Pai. Não para a minha honra e para a glória, Senhor, que eu diminua sempre. Mas não foi por um acaso, Pai. E que esses próximos meses, exemplificando em alguns milagres, porque foram milhões. Biblicamente foram milhões, porque no final nós vamos ler. Pai, renova a fé. Renova a fé, Senhor. Que esses próximos meses, o teu filho e a tua filha sinta tu falar, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Fala assim, eu tomo posse das promessas de Deus em minha vida. Louvado seja Deus. Vamos em julho. Quero ver se tu vai levantar a mão, hein? Julho, primeira multiplicação dos pães. E comeram todos e saciaram e se levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. Mateus 14, 21. Segunda multiplicação, ainda em julho. Segunda multiplicação dos pães. E todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Mateus 14, 37. Queridos, aquilo que precisa multiplicar em tua vida, eu não sei. Aquilo que está no vermelho vai passar a ser azul. A Bíblia fala, tu tem uma promessa que tu deixarás de tomar emprestado e emprestarás. É o Billy falando? A Bíblia fala isso. Então toma posse. Toma posse. Toma posse. Irmão Billy, eu estou bem financeiramente, mas toma posse. Abençoa a obra. Se tu está muito bem, abençoa mais. Eu pedi para tu participar, que é para o teu próprio bem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem alguns que ainda não levantaram como se deve. Porque quando a irmã Cassiane louva, né? Aquela passagem que Jacó agarrou um anjo, é isso, pastor Paulo? Jacó agarrou um anjo e ele só largou o anjo quando recebeu a bênção dele. Tu está na casa dele, o anjo está aí do teu lado, é um ato profético, e o pastor no início falou para tu acreditar, e eu não combinei absolutamente nada, eu já falei isso. Irmão Billy, mas tu está repetitivo demais. Não é. Não é repetição, é confirmação. Tá bom? Louvado seja Deus. Então vamos lá, segura a benção aí. Vamos em agosto, louvado seja Deus. Agosto, então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, com 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Quantas e quantas vezes nós somos desafiados por o vizinho, ou por o gerente, ou por o patrão, quantos desafios diários nós enfrentamos. E Deus vai usar, e eu sei que tu vai interpretar de uma forma sadia,
uma queixada de jumento, Sansão usou. Mas Deus vai usar uma caneta, vai usar uma maçaneta, vai usar uma chave de um carro, de uma caneta, não importa o que Deus vai usar para tu vencer. Se é um preenchimento de uma ficha, de um currículo, eu não sei que mistério é esse, aleluia, desses gigantes, desses montões que passam pela sua frente, e num simples gesto. Nós lemos a abertura do Mar Vermelho, né? Eu sei que você conhece, mas apenas um cajado. Aí Moisés, e agora? Lá o exército, o mar, o que eu faço? Aí, pai, toca nas águas. Ou seja, eu não sei qual será o instrumento que Deus vai usar. Eu exemplifiquei em agosto a queixada de jumento. Deus está entregando nesta noite uma necessidade para ti. Aí depois, quando tu receber, caramba, sabe qual foi a minha queixada, pastor? Lembra que o irmão Billy profetizou num ato profético? E Deus usou uma mula. Já usou, Paulo, a mula? Já usou um corvo? Usou uma rocha? Usou. Será que ele não pode usar o que quer que seja para te abençoar? Então, vai tomando posse. Vamos lá em setembro. E era Abraão, não era Abraão mais, já era Abraão, de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Gênesis 21, 5. Talvez aqui não tenha, mas Sara, longe de ter fertilidade. Nós procuramos hoje, né, Paulo? Exatamente a Bíblia não é clara muito na idade de Sara, mas era 90, alguns teólogos falam 97, mas com certeza, perto dos 100 anos, Sara tinha. E ela deu à luz. Tu acha que quando o médico disse para ti que tu não é fértil, tu acha que Deus não pode te dar fertilidade, melhor dizendo? Irmão Billy, eu preciso de uma outra fertilidade. Aquilo que eu tenho plantado, eu não tenho colhido. Eu não sei exatamente qual a fertilidade que você precisa na vida. Mas Deus, nesta noite, marcou também este encontro. Deus também marcou este encontro. É isso aí. Participe mesmo. Tome posse. Louvado seja Deus. Vamos lá em outubro. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto. Outro tanto, eu sei que a igreja sabe, é o dobro. Tinha esse tanto, ele deu o outro. Além desse, deu outro, ou seja, o dobro. Aquilo que você perdeu. Aquilo que você achou que não tinha mais. Receba a vitória. Se tu tinha uma casa e tu perdeu, tu vai ter duas. Por que tu precisa? Para abençoar o filho, o genro, sei lá quem. Se tu tinha um carro, é mais porque o segundo carro. Deus vai dar o dobro. Eu não sei qual é o dobro, qual é a necessidade. Eu disse minutos atrás que tu não vai tomar mais emprestado e emprestarás. Eu não sei qual é o dobro, mas Deus vai dar o dobro. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá, querido. É novembro? Vamos lá. Então cuspiu no chão e, fazendo lama com o cuspe, espalhou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te ao tanque de Siloé. Ao tanque de Siloé, que quer dizer, Siloé quer dizer o significado, o enviado. O homem assim fez, e depois de se lavar, voltou vendo. João 9, 6. Caramba, tem passagem na Bíblia que Deus, com o seu poder, Ele curou, a sua fé te curou. Eu estava cego, a sua fé te curou. Quantas vezes, querido, um desafio igual da irmã do culto, aqui da nave, ou do vizinho,
O mesmo problema, semelhante, por que para você é mais difícil? Por que tu teve que pôr o lodo e ter que ir até o tanque de Siloé? Por que para você é mais difícil? Aí eu vou te responder. Deus tem a forma, o jeito, a maneira, a hora dele. Nós somos filhos. Da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. Por que com um é assim e com o outro é assim? Ele é Deus. Quão insondáveis, enigmático, é Deus. Por que para mim é mais difícil? É um problema teu com Deus. Por que eu vacilei, eu dei umas bancadas? Não é isso. É que Deus tem as formas. A maneira dele é a mais bonita. Deus chega atrasado? Deus chega atrasado? Ele chega? É lógico. Pastor, né, Moisés? Eu queria que as obras que estão ocorrendo em São Vicente já estivessem prontas. O VLT está muito mais avançado em São Vicente do que em Santos. Os viadutos, a Ponte Pêncio e outras conquistas. Quantos irmãos compartilham no Face aquilo que não agrada? Recebemos uma herança grave e nós vamos vencer. Eu gostaria que já estivesse tudo pronto. Gostaria. Mas Deus tem a maneira dele. Outro dia, pastor Moisés, permita fazer um parênteses que eu já vou encerrar. Eu perguntei para Deus, quando o justo governa, o povo se alegra. E o povo não está feliz, uma parte. Aí o pai falou assim para mim, Moisés, é no meu tempo. É no meu tempo. Neemias demorou 52 dias, Paulo? 52 dias. O mandato, Moisés, o Gesso, conhece tão bem o que é 4 anos. E eu não tenho dúvida que para a glória dele, ele vai fazer uma grande obra. Para a glória dele. Para a glória dele, ele vai fazer uma grande obra. Mas eu, carne, gostaria que já estivesse pronto. Eu falei aqui que a irmã tocou depois, ela estava com fluxo de sangue há 12 anos. Lógico que ela queria que fosse resolvido no primeiro mês. Mas ela tocou nas vestes. E às vezes essa demora na tua vida é para tu valorizar. É para tu agradecer. 10 foram curados, só um voltou a agradecer. Nós aprendemos que em tudo nós temos que dar graça. Eu já cooperei, viu, Moisés? Cada versículo aqui, cada passagem, eu teria grandes mistérios para falar contigo, mas a multiplicação, Deus mandou assentar, ou seja, a calma. Deus mandou assentar a calma. Aquela multidão, Paulo, não foi assim? Assenta o povo. Ele olhou aos céus, o que tem? Alguns pãozinhos e alguns peixinhos. Ele olhou aos céus e abençoou, ou seja, nessa tua dificuldade, acalma-te, agradece, que vai vir um milagre. Louvado seja Deus. Vamos lá, nós estamos encerrando, dezembro. Louvado seja Deus. Eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. Ezequiel 37:8. É o vale dos ossos secos. Imagina, seco, porque a Bíblia fala que eles estavam sequíssimos. Imagina o fêmur com um pedacinho, o dedinho, um midinho, e a Bíblia fala que cada osso grudou com seus ossos. Um vale de ossos secos, o vento leva para lá, leva para cá, e cada ossinho, ou o osso maior, se juntou e se transformou num grande exército. Aquilo que precisa, aleluia, para a tua vida, o exército que precisa se levantar para te ajudar, Deus vai montar. Deus vai montar. Irmão Billy, o meu exército só precisa de 2. Amém. Preciso de 100 para resolver esse problema. Amém. O que precisar para ti, aquilo que está seco, aquilo que parece que não tem jeito,
Deus vai usar para te abençoar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos agora, queridos, os irmãos fiquem, estão cansados? Estão felizes com Cristo? Amém. Estão felizes com Cristo? Amém. Eu disse algo que te desagradou? Não. Tem algo que está fora da Bíblia? Não. Então louvado seja Deus. Vamos lá, então espere um pouquinho, tá? Nós já estamos encerrando. Agora, eu quero ler, lógico que nós só temos 12 dias, 12 meses, mas eu fiz questão, queridos, e inspirado pelo céu, porque o 13º, não mês, mas a 13ª mensagem, não é o mês e não é o 13º dia, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: porém, presta atenção, porque eu fiz questão de entregar para o anjo da igreja. Eu fiz questão de entregar para o anjo da igreja com a expressão sadia, tá? Ele é responsável da obra de Deus na terra, aqui em Ribeirão Pires, mas ele está aqui representando vocês, tá bom? Então vamos lá. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Sabe aonde está? Eu sei que alguns conhecem, ou todos conhecem, em João 21, 25. Ou seja, teve milhões de milagres, escrito em João 21, 25. Em João 21, 25, tá? Eu fiz questão de entregar na mão do pastor. Milhões e milhões de milagres. Irmão Billy, esses 12 exemplos, que representou os 12 meses, não representa aquilo que eu estou passando. Não representa aquilo que eu estou sofrendo. Aí o pastor, no encerramento, diz: porém, milhões e milhões, que se juntasse todos os livros do mundo, não daria para escrever. Ou seja, é infinito os milagres. É infinito. É isso aí, pastor. É exatamente isso. Numa linguagem bem popular. Tem para todo mundo. Gostei, pastor. Ontem eu fui fazer uma abertura de um evento esportivo e estava um sol tremendo. Aí eu achei engraçado que lá no evento praiano, um sol, aí um dos coordenadores falou: irmão Billy, prefeito, né? Falou assim: prefeito, tem um sol para cada um. Ou seja, estava muito quente, né? Foi até engraçado. E o pastor Moisés, minutos atrás, disse que tem para todo mundo. Tem bênção para todo mundo. Agora, pastor, eu tenho mais quantos minutos, pastor, para encerrar? Eu já estou encerrando. Eu policio. Paulo, que horas são, Paulo? Não, mas é que de repente a igreja não está recebendo, porque eu não estou vendo muito glória. A igreja está recebendo? Então é mais alguns minutos, eu já estou encerrando. Eu peço permissão ao pastor. Aqueles que puderem, todos que puderem, eu gostaria que vocês afastarem um pouco, que cada um aqui venha agarrar o milagre, mas não necessariamente o milagre, olha, eu quero do pão, eu quero do... Você vem, porque tem para todo mundo. Então os irmãos vão se afastar um pouquinho. Ainda hoje, minutos atrás, eu disse para você, base bíblica para isso. Eu já dei alguns, de você ir ao tanque, de você tocar nas vestes. Então não fique com vergonha, não. Eu, quando não era convertido, eu ficava um pouco constrangido, que o pastor falava: quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente e tal. Não foi a primeira vez. E aqui eu não estou pedindo para ninguém, que às vezes, quem quer ter um concerto, não estou falando nada disso. Num ato profético, eu vim confirmar, marcar esse encontro para tu participar. Vem agarrar a tua bênção. Esses irmãos aqui, nós vamos fazer 12 filas e o pastor já vai orar para nós, eu encerrar a minha participação.
Eu estava preocupado, pastor, mas eu acredito que cabe aqui. Então nós vamos, separa um pouquinho mais, por gentileza. Agora, em ordem de decência, que é o que a igreja faz, escolha aqui um mês e venha. Vamos dividir. Ô, pastor, pois não. Deixa eu dar um testemunho. Pois não. Irmão, deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu sei que Deus ele tem trabalhado de uma multiforme no nosso meio, aqui, e hoje mais uma vez de maneira diferente. Se o senhor não pedisse isso, eu ia pedir. Para os irmãos, eu falei para os irmãos ali no canto. Por isso que eu falei, eu creio em ato profético. Se o senhor não fizesse isso, eu ia pedir, Billy, pede para o pessoal ir até o mês que representa mais o Espírito Santo. Obrigado. Eu não combinei nada. Louvado seja Deus. Ó, pastor Moisés, eu, com a sua permissão, Mara, vem aqui por gentileza. Você entregou lá o playback? Irmão, prepara o Vem Aí um Vencedor. Ó, prestem atenção. Prestem atenção. A irmã Mara Feliciano é a esposa do nosso pastor Paulo Feliciano. No momento, Moisés, Gesso conhece bem isso, muito. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Quanto o prefeito, quanto o candidato do prefeito, do deputado federal, líder de uma bancada enorme, apoio do governador e da presidente da república na época. E a Mara louvou esse hino, Vem Aí um Vencedor. E eu sentado no banco, porque até o local que ia ser no Tumiaru, o prefeito proibiu nós fazermos esse encontro. Aí conseguimos uma quadra num ginásio a irmã Lília conhece, da UniBR, é uma universidade lá. E de última hora, muitos acabaram não indo, porque eles avisaram faltando poucas horas para o evento. E eu chorando por dentro, e a irmã Mara louvou esse hino, Vem Aí um Vencedor. Ó, presta atenção, num ato profético. Tu vai sair do teu banco. Ela vai louvar que tu vai vencer. Presta atenção, quem souber, louva. Quem puder vir, vem. Eu sei que tem um irmão com uma certa dificuldade de mobilidade, e nós compreendemos. E Deus vai aí também. Quem não puder vir aqui. Então você vai agarrar um anjo aqui, uma bênção aqui, um milagre aqui. A irmã Mara vai louvar. E saia do banco com espírito de vencedor. Tá bom?